Olá, eu sou o Thiago Otuki, economista do Clube FI. Estamos em mais uma edição do Clube FI Entrevista. E na edição de hoje, a gente vai tratar do setor educacional. A gente chamou um convidado, que é um colaborador do Clube FI, inclusive publicou no mês de maio desse ano, 2017, justamente um artigo, um relatório, tratando dos fundos do segmento educacional. Carlos Miller, economista, especialista em mercado de capitais, e analista colaborador do Clube FI. Tudo certo aí, Carlos? Tudo certo, Tuki. Obrigado pelo convite, né? Espero poder colaborar de alguma maneira, né, com trazer alguma informação aí para o pessoal que possa ajudar. Então tá certo, Carlos. A gente agradece aí a tua participação. E antes de iniciar, tratar especificamente do setor de educação, dos fundos imobiliários, gostaria que falasse um pouco sobre a tua experiência profissional, da tua carreira. Você é especialista em renda variável, no mercado de ações. Então, principalmente em que momento que você começou a se interessar por fundos imobiliários, né, e que te motivou a produzir artigos no segmento? Bom, Thiago, assim, a minha trajetória no mercado, né, com investimentos começou há um pouco mais de 10 anos atrás, e atuando bem especificamente com renda variável. Isso aí, na época, estagiário ainda, né, estava no meio do meu curso de economia, e segui como analista somente de equity até aí 2010, mais ou menos. 2010 eu troquei, eu fui trabalhar numa outra empresa, que é onde eu trabalho hoje, uma corretora bem antiga, bem tradicional aqui de Porto Alegre, né? E essa corretora, ela administra fundos imobiliários que são fechados. Então, não é, digamos assim, naquele momento não foi solicitado, não houve necessidade de estudar os fundos, mas sim entender a estrutura, né? A estruturação de um fundo imobiliário, e aí a coisa, né, enfim, foi me chamando a atenção, mas também, assim, era aquele acompanhamento mais por fora, mais dando suporte, relatório macro para os clientes, coisas nesse sentido. A minha atuação segue sendo majoritariamente em renda variável, alguma coisa de renda fixa, produtos, né? E os fundos imobiliários aí como produto de investimento, efetivamente, eu comecei a olhar aí uns 3, 4 anos para cá, que daí eu comecei a estudar um pouco mais os produtos, né? Por até alguns clientes, demanda de alguns clientes, diversificação de carteira, possibilidade, enfim, todas as vantagens que o mercado de fundos acaba trazendo, né? Então, aí que eu comecei a estudar e me dedicar um pouco mais ao assunto. Bom, interessante, Carlos. Então, antes de tratar especificamente dos fundos, né, que são, na verdade, a gente tem hoje 3 fundos listados, né, na Bolsa Brasileira desse setor, me chamou bastante atenção os dados positivos desse setor no Brasil, né? A gente tem aí um bom fluxo ainda, porque a gente tem aí 58 milhões de alunos matriculados na educação básica, que são potenciais alunos, né, de ensino superior. A gente está vendo aqui pelos dados da Unesco, né? A gente é o 5º maior mercado do mundo de ensino superior, né? Então um ranking bem interessante. Em termos também de penetração, né, percentual de mercado, apenas, vamos dizer assim, 27% dos jovens que têm idade de estar no ensino superior, né, os jovens, aqui no caso do Brasil, se você comparar com os nossos pares aí na América Latina, Chile chega a 59%, né, e na Argentina 71%, então a gente só tem 27%, né, esse dado também me chamou bastante a atenção, né, e se você pegar ali o critério que é adotado pelo MEC, né, que é do nível etário, né, 15% da população, né, em idade de cursar ensino superior, né, estava matriculado lá em meados de 2011, né. Até o plano nacional do governo é que esse percentual chegue a 33%. Então, o próprio governo também vem criando, né, incentivos via FIES, ProUni,
né, esses programas de financiamento, e o que também chamou bastante atenção é que mesmo nesse período de crise, né, falando das universidades privadas, né, claro, aí tem um dado um pouco da pública, mas em 2011 a gente tinha lá 6,8 milhões de alunos matriculados, hoje tem, em 2016 eram 8, que a gente cresceu aí acima de 17% mesmo, pegando esse período, né, desses últimos anos de crise, né. Então, queria que você comentasse um pouco também desses dados, se você acha que são dados positivos também, se você tem alguma coisa a adicionar em relação ao segmento de educação no Brasil. Não, perfeito, Tuque. O que eu vejo é que todos esses dados, né, que tu está trazendo, a leitura que a gente vê é potencial de crescimento para o setor. A gente tem uma baixa penetração, tem uma série de deficiências, né, mesmo se a gente for pensar companhias de capital aberto, a gente tem muito mais um foco em ensino superior, a gente teria uma série de deficiências também em ensino básico que são alternativas de crescimento também, né, para o mercado, de um modo geral. E para mim, o dado, assim, 2 dados chamam muita atenção. É a questão da penetração, número de alunos frente a países, né, a pares nossos de América Latina. Claro, países com características bastante diferentes das nossas, mas, enfim, são comparações importantes, né? Argentina, Chile, então a gente está muito longe. Isso aí, se a gente buscar metade do caminho do que o Chile tem, a gente já tem muito crescimento para trazer, né? E o outro aspecto que para mim destaca muito é esse crescimento, né, que a gente viu, que tu relatou, da base de alunos de 2011 para cá. Porque se a gente for pensar, ok, 2011, 12, 13, ali a gente ainda teve crescimento forte de PIB, né, estava num nível de emprego bastante alto, renda, né, também evoluindo bastante, são fatores também que auxiliam, né, no crescimento e na permanência do aluno, né. Mas depois a gente pegou ali 2015, 16 e agora 2017, são anos em que a gente já começa a ver, principalmente os últimos 18 meses, né, mas uma aceleração muito forte na taxa de desemprego, então queda na massa salarial, né, e a gente sabe que o ensino, a despesa com o ensino superior, com a graduação, é um dos primeiros cortes que o cara vai fazer quando a renda tá apertada, né? Eu não estou com o número exato na minha cabeça, mas se a gente for pegar desemprego em jovens, né, ali, pessoal até 24 anos, a gente está, não quero mentir, mas eu acho que é algo 26, 27% se a gente for segmentar. Então, poxa, é uma taxa de desemprego altíssima. A gente for lembrar, assim, puxar um pouquinho na memória, né? Espanha, quando teve agora o estouro da crise, eu me lembro que a taxa de desemprego entre os jovens na Espanha era 20%, foi um dado extremamente alarmante no momento. E agora a gente está com 26% aqui, ou, enfim, qualquer coisa, eu garanto que é mais de 20% esses dias e eu acabei me esquecendo de bater eles. Mas, enfim, a gente tem uma taxa de desemprego num primeiro público, né, num potencial direto para esse mercado, uma taxa de desemprego altíssima e, né, o ponto que eu quero chegar é, mesmo nesse cenário, houve um crescimento da base. Então, isso mostra um dado promissor, né, apesar da gente ver uma certa fragilidade, digamos assim, nessa permanência em determinados momentos. Por outro lado, nos traz uma ideia de que, ok, paramos de piorar, né, desemprego diminuindo, as pessoas, né, a atividade do país melhorando, bom, a taxa de crescimento da base de alunos vai ser excelente. Né? Essa é a lógica que eu vejo. E educação sempre é um segmento que o governo, qualquer governo de qualquer partido, ideologia, dificilmente
vai fazer, até porque é engessado, né, a questão do orçamento, mas falando do ProUni, o Fiesp, né, outros programas de financiamento, dificilmente um novo governo traria cortes significativos de programas como esse, como é o caso hoje, dificilmente vão cortar um programa como Bolsa Família, né? Então, isso em grande parte, acho que o crescimento que sustenta, né, você deve acompanhar bem, eu também acompanho o mercado de ações, as empresas também são listadas em Bolsa, a Croton, a Estácio, tem hoje a Ser Educacional, você vê que também os preços reagiram muito bem também nesse ciclo, nesses últimos 2 anos, né? Não, com certeza, elas tiveram um período assim meio delicado ali ano passado, final de 2015, meio de 2016, mas elas mostraram uma resiliência muito boa, né? Porque o setor também ele se desenvolveu nesse meio tempo, né? A gente vê a questão do EAD muito mais forte e como uma estratégia de crescimento também. Então, daí de novo, é uma quebra de fronteiras em determinado aspecto, mas por outro lado, as próprias universidades, né, que adotam esse modelo, elas têm que ter polos, elas têm que, né, a coisa não é totalmente à distância, tu tem que, né, a avaliação do aluno, determinadas situações são presenciais. Então isso também para o mercado, né, imobiliário é uma sinalização ótima e, de novo, a gente está falando de um mercado extremamente subpenetrado, né? Então, tu tem, mesmo com as expansões e os grupos educacionais crescendo e se desenvolvendo, a penetração ainda é muito baixa, é um setor muito pulverizado, né, também. Claro, no Brasil a gente tem algumas características diferentes, né, então, por exemplo, a maior empresa de educação do mundo hoje é a brasileira, né, a Croton Anhanguera. Mas por características regulatórias nossas que abriram esse precedente. Mas mesmo assim é um setor pulverizado, é um setor que tu ainda tem muitos grupos pequenos com administrações deficientes, né, ou não necessariamente deficientes, mas não tão eficientes, né, no aspecto de otimização de capital. Um outro aspecto também, assim, só voltando um pouquinho ao ponto anterior, da questão também, assim, sinaliza a penetração, né, ou oportunidade de crescimento do setor, é a questão de percepção de aumento de renda, né? O estudante universitário ou a pessoa que quer entrar, quer fazer sua graduação, sua pós-graduação, enfim, mesmo com um cenário de ensino e novas tecnologias tendo surgido, há uma percepção ainda muito forte de correlação com renda, né? Então, quer dizer, eu fiz a minha graduação, eu fiz minha pós-graduação, eu terei incrementos na minha renda, né? A gente sabe que muitas vezes isso não há uma relação direta, mas é a percepção que se tem, é a percepção que as pessoas têm, que os estudantes têm. Isso também é ótimo, né? Esse é um dado lá do IBGE, acho, se não me engano, né, que coloca que quem tem curso superior no Brasil aumenta, acho que é mais de 100% a média salarial, né, não estou com esse dado também. Mas você trabalha com médias, mas é exatamente isso. Você tocou numa questão importante, que é a questão que o crescimento do mercado educacional superior está muito hoje baseado no ensino à distância, no EAD. Só que o EAD é ensino à distância, né? Então, a princípio, poderia ser um risco para o mercado, no caso imobiliário, né? No sentido de que muitos alunos não estão presencialmente, não precisa mais do imóvel. Mas algo até que a gente discutiu aqui em outros segmentos, que o seu setor de shoppings, por exemplo, vai se reinventar, então sempre vai ter o shopping, mesmo que vendendo menos o varejo, vai ter outras formas, né, vinculadas, por exemplo, a entretenimento. No caso das agências bancárias, a gente ainda teria imóveis, né, com a presença física das agências, de repente prestando outros tipos de serviços.
também conheci, eu sou professor universitário há alguns anos, atualmente também estou ministrando aula num grupo relativamente grande, né, que tem presença aqui também no sul do Brasil, e que também trabalha com ensino à distância. E o campus onde eu ministro aqui em Florianópolis tem um polo presencial de EAD. Quer dizer, mesmo tendo ensino à distância, quer dizer, é necessário, ele não é totalmente à distância, no caso do curso superior, né? Ele precisa ter um polo para os alunos fazerem prova, entre outras aulas presenciais, né? Na verdade, esses cursos são um formato meio que semi-presencial, né? Então, não sei se tu concorda com isso, né? Acho que essa tendência do crescimento em ensino à distância, isso não atrapalharia muito a questão, no caso, dos fundos imobiliários. Eu concordo plenamente, Duque. Eu acho que é justamente esse ponto. Mesmo o ensino à distância, ele tem momentos que ele exige a presença do aluno para as avaliações, enfim. Então, o que muda é um pouco da lógica, né? Digamos assim, de um momento em que tu tinha grandes campos com grandes áreas, enfim, para tu ter uma flexibilidade de ter, entre aspas, campos menores. Né? Então, mas o que que eu vejo diferente? Ao invés de daqui a pouco tu ter lá um campus que vai ocupar 30, 40, 50 mil metros quadrados, um só, tu vai ter 10 ocupando 5, pulverizados num espaço maior, mas tu vai ter essa situação. Então, na verdade, a mudança que se tem, na minha visão, é muito mais do porte do imóvel que está relacionado. E a gente tem situações hoje, por exemplo, se eu não me engano é a Ânima Educação, que é um outro grupo razoavelmente grande não, um grupo grande, que eles estão atuando ou desenvolvendo cada vez mais um modelo bastante híbrido. Então, para todos os cursos deles, então eles deixaram, a ideia da empresa é deixar de ter o curso presencial e o curso EAD. E, na verdade, transformar os presenciais e deixar, assim, o máximo possível deles EAD, mas tu ter a aula, tu também ter uma parte presencial mais forte, sabe? Então, o mercado, ele vai evoluindo, a dinâmica dele vai se modificando ao longo do tempo, mas, de novo, a gente precisa, até por questões regulatórias mesmo, a gente não vai, eu acho muito difícil chegar num momento em que tu vai ter só o EAD. Tem questão regulatória e tem questão cultural também, isso já mudou muito, era uma barreira que se tinha anteriormente, era a questão da percepção de valor, né, que as pessoas muitas vezes deixavam de fazer um curso EAD porque viam menos valor naquele diploma. Hoje isso já caiu por terra, né, não... já essa percepção já é bastante diferente. E, além disso, tem a questão, assim, o EAD, ele acaba democratizando mais a coisa, porque tu tem um custo o custo do curso é bem inferior, né? O crescimento do segmento de educação e, em paralelo, de imóveis para esse segmento, eu acho que não vai mudar com a dinâmica do mercado mudando. Mercado crescendo, tudo cresce junto, né? Talvez de maneira diferente. Até seja é difícil fazer esse exercício de previsão, mas de repente o mercado evoluir no sentido de ter, eu acho que nesse sentido vai evoluir, né? De ter, como você falou, o ensino à distância e os imóveis mais pulverizados, você vai ter que ter mais polos, né? Você vai ter alunos em várias regiões do Brasil, de repente até o capital que a universidade teria que ter vai ter que ser maior, né? Porque vai ter que ter mais imóveis menores, mas em termos de capital vai ter que precisar ter mais aporte e de repente possa interessar estruturar um fundo imobiliário. Eu acho que também essa é uma pergunta que eu queria te fazer, né? Os bancos, por exemplo, agências, né, uma questão jurídica que não pode ter muitos imóveis, que não pode ter um percentual X de imobilizado, né, dentro do seu balanço. Então, qual que seria a vantagem de uma universidade estruturar um fundo imobiliário?
Uma vantagem seria basicamente a questão de captação de recursos, quer dizer, poder focar o seu capital mais na expansão do mercado, em termos de captação de alunos? Na minha visão, sim, a estruturação de um fundo imobiliário para uma universidade é uma possibilidade de reforçar a estrutura de capital da universidade para que ela possa se dedicar ao core business dela, né? Tem a possibilidade daqui a pouco estruturar contratos modelo build to suit, sabe, algo nessa linha, assim, porque de novo, ela pode, acho que cada vez vai ser mais importante ela ter uma estrutura tecnológica forte do que ela ter um imóvel gigantesco e que, enfim, faz mais sentido ela promover uma experiência para o aluno mais robusta no que diz respeito à educação à distância, no que diz respeito à confiabilidade da avaliação dela, do que daqui a pouco ela tem um campus que tem um laguinho no meio, que tem um monte de árvore, sabe? E daí, de novo, os fundos imobiliários, eles entram para aliviar esse investimento, sabe? Ela pode seguir crescendo sem ter que ter dispêndios violentíssimos montando uma estrutura, não. Ela contrata, estrutura um contrato redondinho com uma gestora, com uma administradora, e ok, né? Passa a ter um custo fixo mensal ali, mas ela não tem o carregamento, né? O custo de carregamento de um imóvel. E para o investidor também é interessante. Eu acho que ainda a grande barreira seria, não é um setor tão conhecido, né? Há uma preferência, de repente, por setores como tem bastante hoje listados na Bovespa, shopping, lajes corporativas, ou mesmo a parte de logística, né? Ou os próprios fundos de recebíveis. Então, de repente, o mercado está tendo aumento agora, né, do número de investidores, então o mercado de fundo imobiliário no Brasil também amadurecendo mais. Quer dizer, acho que do lado das universidades teria esse interesse também, dada essa evolução do mercado que a gente está colocando aqui agora, né? Acho que agora os novos lançamentos, acho que vai depender muito também do mercado amadurecer e crescer. Não sei se tu também tem essa visão. Não, sem dúvida. Eu acho que para a gente ter mais fundos imobiliários educacionais no mercado, a gente vai ter que ver o setor retomar aquele crescimento robusto que ele teve. Ele cresceu mesmo em períodos de crise, mas ele cresceu muito mais e ele cresce muito mais em momentos de economia aquecida. É uma lógica bastante direta, uma relação bastante direta nisso. Então, logicamente, a gente vai ter mais alternativas de investimento em fundos educacionais, na minha visão, quando a gente tiver a economia mais robusta, mais sólida, mais confiável, né? E daí a gente vai ver grupos na minha visão, a gente vai ver mais grupos utilizando dessas ferramentas para crescer, né? Ele carrega características, são fundos que carregam características diferentes de um fundo que investe em lajes comerciais, por exemplo. Tu tem uma vacância totalmente diferente, né? Via de regra, ou pelo menos, né, os educacionais que a gente tem hoje, são fundos que não têm vacância, porque, logicamente, eles são, muitas vezes, lá, estão ali monoinquilinos, mas é um contrato que foi feito para aquele imóvel e a coisa, assim, vai seguir. O segmento de educação, a educação presencial, principalmente, ela tem um outro aspecto que traz, digamos, uma segurança, por um lado, de durabilidade dos contratos, porque, vamos pensar assim, um curso de graduação, vamos jogar uma média aí, são 4, 5 anos de duração do curso. Muitas vezes o aluno vai demorar 8, 10 anos para se formar, mas o curso, enfim, a duração dele é 4, 5 anos. Bom, dentro desses 4, 5 anos, a instituição é obrigada, o aluno se matriculou,
a instituição é obrigada a fornecer as aulas até que esse aluno saia. Então, tem uma obrigatoriedade de permanência, digamos assim, né? Se a universidade daqui a pouco encerrou as atividades em determinado polo, ela vai ter que oferecer uma alternativa próxima para que aquele aluno conclua o curso. Ela não pode simplesmente encerrar, né? Então, isso também traz, apesar de serem produtos aí monoinquilino, na maioria das vezes, né, na verdade, os que a gente tem são monoinquilino, a gente sabe que esse inquilino, ele tem um interesse altíssimo em permanecer ali. Se o contrato foi bem estruturado inicialmente, é uma garantia muito boa para o investidor. Certo. E então agora vamos fazer uma análise de, queria te perguntar sobre como são poucos fundos, né? Então são 3 fundos do setor de educação que são listados, isso representa em torno de 2% de FIX. A gente tem o AESAPAR, né, que é o código AEF11, a gente tem o Anhanguera Educacional, né, que é o FAED11, e o Campus Faria Lima, que é o código FCFL11. Então, eu queria que tu... Tem 2 fundos que no seu relatório você coloca que são atrativos, né? Então eu queria que também tu atualizasse essas informações. E tem o AESAPAR, que é um caso à parte, né? Porque houve uma mudança no projeto, principalmente vai ter uma mudança no perfil do fundo, contrato atípico de longo prazo, de 15 anos, né? Então eu queria que tu falasse agora sobre cada um desses fundos, né? E essa diferença no caso do AESAPAR, que o investidor pode olhar lá o dividend yield elevado, mas tem que tomar cuidado com algumas questões que estão ocorrendo nesse fundo. Sim. Bom, eu vou começar então, eu vou deixar o AESAPAR por último, porque perdão, ele é o que traz características assim um pouco mais, enfim, traz uma situação mais delicada, digamos assim. Então, vamos lá. O Campus Faria Lima, na minha visão, ele é o melhor, pensando no ativo, pensando na localização, pensando no locatário, enfim. Ele ele está localizado ali numa região extremamente nobre de São Paulo. Ele abriga o INSPER, que também tem, né, a sua tradição. É um contrato bastante longo. É um fundo que, entre aspas, ele é monoinquilino, porque 99% da receita dele praticamente vem do INSPER e é 0,90 alguma coisa que vem da empresa que administra o estacionamento, do empreendimento. Então, ele basicamente é o INSPER. O que ele tem de, assim, complicado nesse momento? É um fundo que ele já é bastante valorizado, então o rendimento dele anual está aí na casa dos 5,9, enfim, e essa é a renda que ele está distribuindo. Então é um fundo que ele está 1,5 vezes patrimonial, então é um fundo que nesse momento, apesar da qualidade do ativo e enfim, tudo mais que está relacionado a ele, é um fundo que o investidor, assim, não, ele tem que estar bem consciente que a remuneração está baixa, né? Não é a melhor das remunerações. Então, nesse aspecto, ele não está tão atrativo nesse momento, na minha visão, né? Pensando assim numa composição de carteira, acredito que talvez seja um fundo interessante ter, porque é um fundo que tem uma qualidade excepcional, contrato até 2037, então, assim, tem um aspecto muito bom, né? É um imóvel que tem um valor ótimo. O ponto negativo, digamos assim, mas aí é muito mais uma inferência de longuíssimo prazo, seria assim, bom, surge um outro interessado no imóvel, a administradora, a gestora, não vai conseguir tirar o INSPER dali de dentro. Então é um casamento, velho, que tem ali. Não é
não, na verdade não é um casamento, porque o casamento, a separação, enfim, dá-se um jeito. Mas, né, como contrato e ele é um, enfim, dificilmente essa remuneração dele vai melhorar muito, né? Porque as chances do fundo desvalorizar seriam acontecer alguma coisa muito complicada nele, que não é o cenário hoje. Então, a tendência é essa remuneração dele não melhorar muito. Então esse é o ponto. Na tua visão, o Campus Faria Lima hoje seria, dentre os 3 fundos do setor, acho que o melhor, em termos de, falando principalmente de qualidade de ativo. Sim. A localização, que é algo que a gente vem batendo bastante na tecla aqui em vários segmentos. Então, no educacional também, nesse caso, não é diferente, porque está numa região extremamente nobre, né, de São Paulo. O INSPER também, uma instituição bastante conhecida. Mas tem esses outros lados, né, como você colocou também, né, que se algum outro queira locar, não existe uma negociação, né? Então, mas isso faz parte da característica, né, desse tipo de fundo, que é um contrato atípico. Então, assim, o lado que a gente poderia analisar como negativo, de repente, é se o investidor não queira entrar no setor educacional, porque se ele for entrar, não tenha dúvida que o Campus Faria Lima teria que fazer parte da carteira. Eu acho. Por essas características positivas, né? Exatamente, eu vejo assim, como uma composição de carteira, um investidor que já tem um portfólio de fundos interessante, mesmo com a remuneração do Campus Faria Lima baixa, eu acho que até por composição de risco de carteira, ele é um ativo, ele é um fundo bom porque ele tem um ativo excelente e um contrato longo, enfim. A restrição dele é essa, ele dificilmente vai conseguir entregar uma rentabilidade melhor ou muito melhor do que ele está entregando. Vai ficar nessa faixa aí de 5,9, se o mercado ruir, vai subir para 7, mas não vai mudar muito disso. Então, esse é o aspecto negativo dele, mas ele tem como todas as outras situações, gerado também na escolha do produto, mas como qualidade de ativo, ele sem dúvida é o melhor. Com certeza, quem comprou esse fundo, por exemplo, quando você publicou o artigo foi em maio, né, desse ano, né, com os preços que estavam em maio, né, que não faz tanto tempo assim, o dividend yield anual era 7,5, quer dizer, já muda totalmente, né? Exatamente. Não, já era... Atrás, acho... pela qualidade do ativo é isso, sim. Bom, ele pagando 7,4 com o ativo que é, e se a gente for comparar com o Selic hoje, excelente, excelente, sabe? Na minha visão, na minha percepção das coisas. Agora a coisa já não, enfim, ele é bom, mas não é uma barbada, né, como a gente diz. Quer dizer, o prêmio que o investidor tem, né, em relação, por exemplo, a um título por de longo prazo, como a gente vem falando bastante aqui nas entrevistas, né, que é um cálculo que é feito, ou mesmo um prêmio que teria que ter até de outros segmentos, né, ele não seria o suficiente, né, mas o que chama atenção, depende de algum investidor que queira diversificar, ou seja, mais conservador, eu vejo que o que poderia motivar a compra de um fundo como esse mesmo, você não vai ter melhora do dividend yield, a não ser que realmente exista, mesmo você comprando, corrigir, você de repente poderia fazer um preço médio, né, e aumentar esse rendimento, mas acho que o que acho interessante é a qualidade, a localização, então no final do contrato isso faz a diferença, e é um contrato de 2037, né, então realmente é um prazo extremamente longo, onde você vai ter, apesar de não ser um rendimento muito alto, você tem uma segurança de um rendimento num prazo extremamente longo. Exatamente isso. Eu acho esse é o ponto dele. Então... E qual que seria, então, agora, nós temos uma segunda opção, né, que de repente pode ser uma alternativa com um rendimento um pouco maior, mesmo de repente não tendo uma qualidade tão boa como o Campus Faria Lima. Daí eu vejo que o Anhanguera, o FAED 11, seria o segundo na minha leitura. Ele tem uma remuneração, né, um yield está aí na casa dos 8%,
8,3 nos últimos 12 meses. Ele é um fundo que ele loca 3 imóveis para o Grupo Anhanguera. Um dos imóveis é um centro universitário, o outro comporta polo EAD e sede de uma universidade, e um terceiro é a sede administrativa da própria Anhanguera. Então, são contratos atípicos. Um deles venceu em 2020, 2 venceu em 2024, se eu não me engano, com possibilidade de prorrogação de mais 10 anos. Então, é um fundo que dá uma rentabilidade interessante. Talvez, assim, se a gente for pensar no equilíbrio, ele esteja mais interessante que o Faria Lima, que o Campus Faria Lima, porque ele está com rendimento consideravelmente superior. Mas ele tem, assim, na minha visão, tem um aspecto que eu acho que é importante a gente observar, que é o seguinte: o imóvel Valinhos, né, que tem aí mais ou menos uns 30% da ABL do fundo, ele está com a sede administrativa da Anhanguera. A Anhanguera, não faz muito tempo, se fundiu com a Croton, que tem a sua sede administrativa também. A fusão, a gente vê como fusão, mas foi uma operação muito mais da Croton indo para cima da Anhanguera. Então, no equilíbrio ali, a Croton tem mais força na situação toda. Claro, então, onde é que está o risco na minha visão? Daqui a pouco, chegando ao término do contrato, a área administrativa, o centro administrativo virá um só. Não faz sentido ter dois. Claro, algumas áreas já foram enxugadas, já diminuíram, mas eu vejo como tendência aí para os próximos 6 anos, 5, 6, 7 anos, sei lá, que o grupo passe a ter uma sede só. Claro, daí a gente tem 50% de probabilidade, não é exatamente isso, mas enfim, vamos pensar que pode concentrar ou lá em Minas, na sede da Croton, ou aqui, ou em São Paulo, para a sede da Anhanguera. Então, esse é o risco que eu vejo especificamente nesse ativo desse fundo, que é daqui 6, 7 anos o ativo o contrato não ser renovado. Venceu, ok, não foi renovado. A gente está falando em 30 e poucos % da ABL do fundo. É uma participação importante de um imóvel novo, que foi feito para isso, ok, muito bonitinho, mas que não tem a qualidade e talvez a liquidez que o Faria Lima tem, né, que o Campus Faria Lima tem, que o imóvel do Campus Faria Lima tem. Quanto aos outros imóveis, eu não vejo problema nenhum. Então, tem universidade, tem polo EAD, então a coisa ali eu não, assim, não vejo muito risco nessas alternativas. E mesmo se a gente for expandir o raciocínio, que daqui a pouco o Croton e a Anhanguera tentem adquirir um novo grupo, assim como tentaram com a Estácio, não faz muito tempo, e que o CAD exija que elas se desfaçam de alguns ativos, mesmo que os ativos Leme, Taboão da Serra sejam os ativos a serem, né, que as empresas têm que se desfazer, outro grupo vai comprar e vai seguir em operação. Então, não, para mim, o risco é a sede administrativa, porque isso aí é um movimento natural dos eventos. Interessante também que acho que envolveu primeiro que a Croton já tinha feito uma fusão há algum tempo com a Anhanguera, que a Anhanguera era um grupo relevante também, tinha ações listadas em bolsa, né? E isso, de certa forma, atrapalhou, entre aspas, vamos dizer assim, né? Porque de repente poderia ter hoje o fundo imobiliário da Croton e da Anhanguera, né? Então, e aí agora a situação ia ficar pior ainda. Eu acho que o CAD tomou uma decisão importante, porque ia se concretizar essa fusão entre Croton, que já é um grupo relevante depois da compra da Anhanguera, ela adquiria a Estácio, que é
um player gigante do mercado, quer dizer, tem uma concentração gigantesca. Então, quem sabe daqui para frente, estava comentando sobre a evolução desse segmento em fundo imobiliário, de repente a Estácio venha ter um fundo imobiliário para a Estácio de Sá, né? Então, acho que de repente essa decisão do CAD, que foi agora recente, né? Acho que o CAD vetou foi em junho de 2017, de repente até para uma perspectiva futura desse segmento, falando em fundos imobiliários, foi positivo também, né? Não, eu concordo. Que seria, a operação seria o primeiro comprando o segundo, né? É uma concentração, apesar do setor ser pulverizado, é uma concentração violentíssima que aconteceria. E, de fato, a Estácio, no final da operação, já estava aparecendo que os controladores da Estácio já não queriam mais fazer a operação também, já não estavam se esforçando tanto para isso. Então, assim, a Estácio tem se dedicado, digamos assim, a melhorar seus indicadores operacionais, crescer também. Então, imaginar a Estácio estruturando um fundo imobiliário, tanto para jogar imóveis que já tem, quanto para sua política de expansão, eu acho que faz todo sentido. E aí a gente tem outros... Desculpa te interromper, só, mas aí a gente tem outros grupos também, a gente tem Ser Educacional, como tu comentou antes, tem a Ânima Educacional, né? A gente tem outros grupos e tem além de grupos que não são de capital aberto, né? Então, que o raciocínio é o mesmo, né? Independente de negociar em bolsa ou não. Exato, né? O próprio grupo que eu hoje sou professor, a Uniesp SA, um grupo que está muito focado na região sudeste e agora está começando comprou uma operação aqui de Florianópolis, onde eu ministro aula, né? Também não tem capital aberto, mas é uma cidade com vários campos, polos também, EAD, seria um forte candidato a estruturar, né, um fundo imobiliário para uma universidade como essa. Mas aí, voltando um pouco mais para o lado da alocação do portfólio em fundo imobiliário nesse segmento, aí o retorno ainda, quer dizer, também estava melhor lá no mês de maio, mas o Anhanguera Educacional já tem um retorno já bem acima do Campus Faria Lima, que o risco, então, mesmo tudo que você colocou, começa a fazer sentido para o investidor, né? Quer dizer, hoje, mesmo com o aumento dos preços, até estava olhando a evolução do preço do segmento, os fundos, o Campus Faria Lima rendeu 33% em 12 meses, né, nos últimos 12 meses, então rendeu acima, né, do próprio IFIX no mesmo período, né? E o Anhanguera acabou não subindo tanto, né, como o Faria Lima, até o Exapar, que a gente vai falar agora. Então, o dividend yield anual, 8,2, né, porque deu 8,2, um contrato atípico, é bem interessante. É difícil o investidor encontrar um dividend yield em qualquer segmento, né, agora no mercado, depois dessa evolução dos preços, né? Então, começa a ficar interessante o investidor olhar para esse tipo de fundo. Não, sem dúvida, na minha visão faz todo sentido. 8,2, a gente está falando aí 2,3, 2,4 pontos percentuais acima do Campus Faria Lima. Já, na minha leitura, já compensa correr um risco de ter um ativo aí ou de ter ativos que não são tão bons quanto o do Campus Faria Lima, mas já está tendo um yield aí bem interessante, né? Já mais importante. E aí também a gente está discutindo agora, analistas, especialistas do setor, que em 2016 o mercado subiu, o mercado de fundo imobiliário, 2017 também. Quer dizer, a taxa de juros está próxima a 7%. Quer dizer, tem todo um ambiente que está muito parecido lá com 2012, onde o mercado chegou no topo, se você olhar o IFIX, mesmo ajustado por IPCA, juros também, mesmo que artificialmente, né, estava também na casa do patamar muito próximo que está agora, né, próximo a 7%, e a correção, né, por uma série de fatores, né, incluindo a alta dos juros, a economia já patinando, né? Então o pessoal está perguntando, será que 2017 não é igual a 2012?
Será que 2018, 19 não pode ser perigoso nesse curto, médio prazo para o investidor, né? No caso dos fundos imobiliários? Sim, eu vejo isso, assim, é uma maneira de se proteger em um momento delicado que a gente está passando. E um aspecto que eu acho que é importante a gente pontuar é que naquele período de 2012 ali, né, quando a Selic foi para níveis, né, de hoje, digamos assim, foi uma situação assim meio assim, né, tipo o juro foi lá para baixo por um canetaço, essencialmente, não por fundamento macroeconômico, né? Tanto que logo depois ele já subiu e né, a Selic já subiu, já foi lá para os 14,25, estourou a inflação, virou uma bagunça. O cenário que a gente tem hoje de economia desaquecida é um cenário que indica, digamos assim, Selic nesses patamares, até em patamares menores, por um período maior. Então, de novo, tu conseguir rendimentos protegidos de inflação nesses patamares, eu acho muito interessantes. A gente discutiu isso de forma bem aprofundada na última entrevista, e realmente, assim, se olhar do ponto de vista de política monetária, agora faz sentido a taxa, que vai chegar até o final do ano possivelmente a 7%, faz total sentido, não está fora do lugar como estava lá em meados de 2012. Então, o risco de você ter uma alta relevante da Selic, que isso sim é um risco importante para o fundo imobiliário, é pouco provável. A única questão que a gente não consegue prever ainda, que a gente debateu isso na última entrevista, é o fator eleitoral 2018. Quer dizer, dependendo do presidente, ele pode mudar totalmente a política fiscal e a política monetária, e os juros, de alguma forma, voltar a subir, e isso tem impactos relevantes. Mesmo, né, não mudando muito a política monetária, mas um presidente não reformista, ou mudar a trajetória das reformas que estão sendo feitas agora, pode ter impacto relevante aí no mercado também de fundo imobiliário. Tá, com certeza. O risco, o período que a gente está entrando, ele é importantíssimo. O ano que vem vai ser um ano extremamente volátil, acho, para todos os mercados. Cada pesquisa que sair, independente da credibilidade do instituto que está fazendo, vai movimentar juro futuro, câmbio, bolsa, o que for, né? De fato, a disposição dos candidatos que estiverem lá, que hoje a gente também não tem nem isso, né? A gente tem ideia de 2, 3 aí que são potenciais candidatos, mas a gente, enfim, até o período, digamos assim, 2017 está muito diferente de 2013 e de 2009, por exemplo, que nesse período a gente já tinha ideia quem ia concorrer, quem eram os principais players. Hoje a gente não sabe, e mesmo quem está liderando ali, ou eventuais outliers que surjam, a gente não tem, assim, na minha visão, confiabilidade nenhuma de que de fato estarão concorrendo. Sabe? A gente não sabe se daqui a pouco não vão estar presos, se não vão estar sendo julgados, se não vai ter surgido nada novo. Enfim, é um cenário extremamente diferente sob vários aspectos, assim. Então, e isso, obviamente, a incerteza traz um componente de volatilidade muito grande. O cenário eleitoral está bem nebuloso, né? E realmente a gente não tem a menor ideia de quem vai ser os candidatos e quem vai ser o vencedor. Mas aí agora voltando agora, né, para a questão do setor de educação, faltou o último, né, que é justamente esse que a gente tem que tomar cuidado, que é o ESAPAR. Então, eu gostaria que você fizesse uma exposição desse terceiro fundo do nosso segmento do setor educacional. Perfeito. Bom, o ESAPAR, como tudo, né, na vida é uma questão de risco e retorno. O ESAPAR é o que tem o maior yield, mas ele tem disparado o maior risco, a maior incerteza relacionada ao fundo. Qual que é essa incerteza? O ESAPAR é um fundo que foi estruturado para construir dois polos, duas universidades, né, para Anhanguera,
foram adquiridos os terrenos, mas quando houve num primeiro momento, as obras demoraram muito para iniciar, porque tinha toda uma questão de licenciamento ambiental, e, enfim, toda a burocracia envolvida aqui ajudou a atrasar o início das obras, falta de planejamento, dá para jogar nessa conta aí também. E depois houve a fusão da Anhanguera com a Croton, que travou também. Foi por decisão da Croton, bom, não vamos construir esses imóveis, né? Não iremos, né, tocar essa obra. O que se tem é que a Croton, o grupo, né, a Croton Anhanguera, se comprometeu a substituir esses 2 terrenos por 2 imóveis já em operação, para seguir, né, pagando aluguel, mas de algo que está em operação, porque hoje elas pagam aluguel. Esse fundo, o contrato está andando, ele tem um caixa gigantesco, porque o caixa era o caixa para construir os imóveis e não saiu. A Croton e a Anhanguera estão pagando aluguel, como se lá existissem os imóveis, porque é o contrato, mas não tem nada lá dentro, tem 2 terrenos. Então, a Croton, a Anhanguera se dispuseram a oferecer 2 imóveis que tivessem características equivalentes àqueles que seriam composição do fundo, né, para seguir os contratos que foram feitos anteriormente, né, de duração, enfim. Então, esse é o cenário, esse é o AESAPAR. É um fundo que foi feito para construir 2 campos universitários, comprou os terrenos e a obra não seguiu. Então, o retorno de dividend yield é próximo ainda a 10%, né? 9,7%, quer dizer, exatamente, é difícil mesmo vai encontrar isso no mercado, né? Exatamente, é um yield espetacular, é muito bom, mas é por isso, assim, a gente não sabe, daqui a pouco o fundo pode ser encerrado e o valor devolvido ao cotista, né, os terrenos serem vendidos, enfim, ele tem uma série, na verdade, ele tem uma série de caminhos aí que podem ser seguidos para esse fundo, mas não tem nenhuma sinalização, até porque, vamos para o cenário base ali, que é a Croton e a Anhanguera oferecerem imóveis no lugar, a gestora tem que ver se ela aceita. Então, né, enfim, tem toda essa questão, assim, é um fundo que ele tem valor dentro, se ele vender os terrenos, que daí é também um outro aspecto, que a gente não sabe exatamente o valor do terreno, as avaliações já são mais ou menos antigas, e dada a liquidez atual de mercado, o que vai dizer o valor real do terreno é o comprador, é um potencial comprador, não é uma variação, né? Então, ocorrendo a venda dos terrenos e a distribuição do valor que tem ali dentro, ele oferece mais um retorno para o seu acionista, num caso extremo de liquidação. Mas são contratos que vão até 2026, com prorrogação de mais, né, potencial de prorrogação de mais 15 anos. Também é razoável imaginar que, no caso de encerramento de contrato, tem uma multa que teria que ser negociada, enfim. Então, ele tem, assim, uma série de complicações aí no meio. Então, o que eu penso do AESAPAR? É um fundo que tem um retorno excelente, mas tem um risco ligado a todas essas incertezas que eu listei enorme. Então, apesar do ótimo retorno, dos 3, ele seria a minha última opção. Seria, vamos dizer assim, o investidor de repente poderia alocar um percentual menor da carteira num fundo como esse, para aproveitar esse retorno alto. Vejo como a característica do contrato realmente protege, né, o cotista, o fundo. Isso. Eu lembro que eu participei da oferta, aí tinha todo assim, não, a Anhanguera vai, enfim, o fundo é AESAPAR, e vejo que daí acontece um evento como esse, que mudou totalmente, né, a história do fundo, e
Então, proteger o investidor, senão, com certeza, não estariam pagando agora, né? Não faria sentido, né, para a universidade pagar esse aluguel, porque a gente já teria saído do imóvel. No caso, nem foi construído, né? Nesse caso, sim, você falou. Mas, de qualquer forma, então, o que pode acontecer de positivo, realmente, você falou que a universidade estaria tentando encontrar imóveis com características semelhantes, correto? Isso. Seria a sinalização que se tem, né? A universidade oferecer a troca de ativos, né? Oferecer ativos que estão em operação para substituir esses que estão ali dentro e ela pagar aluguel por algo que ela está operando, né? Hoje ela está pagando aluguel por terreno, por 2 terrenos. Por exemplo, se for possível isso, essa negociação, e se mantiver esse rendimento, né, então, de repente, isso vai ser aprovado pela Assembleia, isso garantiria já praticamente 8 anos, né, e de repente com uma prorrogação de você falou mais 15 anos, correto? Isso, eles iniciaram o contrato em 2011, com 15 anos de duração e mais 15 de prorrogação. Porque daí, com esses novos os imóveis, que realmente uma reestruturação desse fundo, teria realmente uma perspectiva bem longa, né? Daí realmente poderia virar um fundo extremamente interessante, mesmo que nessa estruturação caia o rendimento, né? Mas de repente num nível que fique interessante você ter em carteira. Não, exatamente, porque o rendimento dele hoje é excepcional. Se ele perder um pouco de rendimento e a gente tiver mais segurança nos ativos, estamos no melhor dos mundos, né? Então, ele tem esses dois aspectos. É um fundo que tem um contrato que protege, ele tem um rendimento interessante, mas ele tem essa questão dos ativos aí que, enfim, é complicado. E é um processo que, bom, para o administrador, para o cotista atual, hoje a coisa está indo lá, a gente, né, o investidor tem o seu rendimento garantido ali, bonitinho, mas a perpetuidade do fundo que é a questão, é o ponto de interrogação dele. Mas, claro, se a gente for pensar, de novo, composição de uma carteira já que está bem equilibrada, ter a Exapar pode ser uma estratégia interessante. Tá? Mas, assim, de novo, eu acho que é um componente de risco maior, então tem que equilibrar essas duas situações, né? Então, Carlos, a gente está chegando aqui, infelizmente, na parte final da nossa entrevista. Então, fazendo um resumo, a gente teria, então, né, a tua sugestão como analista, né, seria o Campos Faria Lima, que é um ativo realmente de primeira linha desse segmento, mesmo com o segmento ainda pequeno, com 3 fundos, obviamente com um rendimento bem menor, e teria o Anhanguera Educacional, já com um rendimento bem melhor, obviamente não com uma qualidade de imóvel tão boa, localização, mas um rendimento que essa relação risco-retorno ficaria interessante, e tem uma Exapar, que realmente é o grande retorno, muito próximo a 10, mas embute uma série de riscos aí, porque o fundo realmente mudou totalmente a trajetória do que era a proposta inicial, então tem muitos fatores de risco, mas cada investidor, depende com a característica que ele tem, ele possa achar interessante alocar alguma coisa, mas a tua sugestão seria no segmento educacional, aí o Campos Faria Lima ou o Anhanguera Educacional. Eu acho Então, assim, para esse momento, o Anhanguera Educacional, digamos, o investidor que quer comprar agora um fundo né, de setor educacional, a Anhanguera Educacional acho que está num patamar de preço mais atrativo. Mas como qualidade de ativo, aí eu Faria Lima. Né? E o de risco, o componente de risco é o Exapar. Né? Mas certo. seria essa lógica. Interessante. Então, gostaria de deixar o recado aqui para toda a nossa comunidade de investidores, né? Então, a
assista as nossas outras entrevistas, inscreva-se no nosso canal. Se você gostou dessa entrevista, dê o seu like, deixe seu comentário. Não deixe também de visitar a nossa página, né, o Clube FI. Acesse lá nossos planos de assinatura, o nosso curso de fundos imobiliários, os nossos relatórios. Esse relatório está lá à venda também, o relatório com todas as informações que a gente comentou aqui em detalhes do Carlos Miller. Então, acesse o nosso site e inscreva-se no nosso canal. Carlos, então, para a gente fechar nossa entrevista, gostaria que você fizesse a tua recomendação final. Fica livre aí a tua palavra aí. Não, tá ótimo. Obrigado de novo, Tuque, pelo convite, né? Eu acho que, obviamente, né, para quem acompanha o Clube FI, já são pessoas que já estão mais familiarizadas ou estão querendo se familiarizar com o assunto, né? Os fundos imobiliários são excelentes ativos que a gente tem no mercado. O investidor, é importante que o investidor procure o máximo possível de informações, se informe, né? Os fundos disponibilizam relatórios de administração, que é uma leitura simples, é fácil de entender, é uma maneira do investidor estar mais inteirado sobre o que está acontecendo no fundo também, entender os riscos do negócio. E eu acho que é isso, assim, é explorar esse mundo de clubes imobiliários, de fundos imobiliários, que tem muita coisa boa aí. Nesse aspecto, o Clube FI faz um trabalho excelente ajudando a propagar a informação, propagar o conhecimento, né, com os cursos, enfim. Eu acho que é um mercado que merece ser melhor explorado mesmo, né? A gente tem, como eu comentei lá no início, minha atuação muito maior é em renda variável. E mesmo em renda variável, a gente vê barreiras enormes, assim, de conhecimento, que, enfim, as pessoas muitas vezes veem a coisa de uma maneira diferente do que pode ser. E fundos imobiliários, então, é um outro universo ainda, né? Então, eu acho que é um trabalho importante que a gente tem que desenvolver, é propagar esse conhecimento, fomentar o interesse das pessoas, a curiosidade das pessoas com relação a esses tipos de produtos. Então, tá certo, Carlos. Então, obrigado novamente pela tua participação, pela tua contribuição. Com certeza foi uma belíssima exposição no segmento de educação. E, então, agradeço também toda a audiência, toda a nossa comunidade de investidores. Então, de novo, acompanhe o nosso canal, inscreva-se lá. Então, obrigado a todos, um forte abraço e até o próximo programa. Obrigado.